Olá, galera do 7º ano de todo o Brasil. Aqui é o tio Leonan, professor de Geografia, e estamos aqui para corrigir alguns exercícios que o tio Leonan trouxe para você sobre o nosso capítulo 7, o Nordeste brasileiro e suas 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e o Meio Norte. Exatamente. Então, vamos fazer aqui uma correçãozinha de algumas atividades que o tio Leonan trouxe sobre esse assunto tão bacana, beleza? Sejam todos bem-vindos. Meus queridos, sabemos que a seca do Nordeste é uma terrível realidade. Centenas, milhares de pessoas sofrem com isso todos os anos, certo? Porém, a situação de miséria de parte da sua população não pode ser atribuída somente à seca. Meus queridos, como eu costumo dizer, tio Leonan sempre diz nas aulas dele, a seca é um problema natural e nós não temos como mudar um fenômeno natural, não tem. 2 placas tectônicas se chocam, tem como evitar? Não tem. Um vulcão vai entrar em erupção, tem como evitar? Não tem. Mas existe tecnologia para identificar quando os choques tectônicos estão ficando mais intensos. Tem tecnologia na engenharia para aqueles prédios amortecerem parte do impacto, como o Japão faz, e não cair. Está entendendo? A gente não tem como evitar o fenômeno, mas tem como prevenir algumas de suas consequências com tecnologia. É igual um vulcão que vai entrar em erupção. Tem como evitar? Não tem, mas existem equipamentos, tem vulcões, pessoal, que são filmados aí 24 horas e que sua vibração é registrada constantemente. Qualquer alteração fora do comum tem toque de recolher na região próxima. Então nós temos tecnologias que não evitam o fenômeno acontecer, mas elas previnem, certo? A seca, tem como acabar a seca no sertão, climatologicamente falando? Não. A seca é um fenômeno natural que não tem como evitar. O clima é semiárido. Porém, existem tecnologias que eu posso sim levar água para uma região que não tem. Agora, isso não depende das mudanças que eu faça na natureza. O clima vai continuar sendo semiárido, está entendendo? Agora, nós seres humanos temos como levar água para um espaço que não tem. A Califórnia faz isso, Israel faz isso, e nós não fazemos aqui, beleza? Então vamos lá. Cite 2 fatores que colaboram para a pobreza no Nordeste brasileiro. Então, além da seca, que é um fenômeno natural, que ela não é o principal, ela não é o fator responsável por isso, certo? A falta de investimento para resolver esse problema é que ocasiona essa pobreza. Fora isso, outros fatores que colaboram para a pobreza no Nordeste: concentração de terra, concentração de riqueza, certo? Falta de investimento em educação, ok? Então, todos esses são elementos que, associados, eles proporcionam uma dificuldade muito grande dentro do Nordeste brasileiro. O Nordeste, pessoal, do Brasil, ele é conhecido por suas grandes disparidades sociais. Eu tenho cidades urbanas no Nordeste brasileiro que a gente tem aqui uma pessoa andando num carro importado de $1 milhão e do lado tem uma pessoa rasgando um saco de lixo atrás do que comer. Então isso é disparidade social, certo? Então essa concentração de terra, concentração de renda, falta de investimentos em educação, tudo isso proporciona essa condição de pobreza no Nordeste brasileiro. Considerando suas características naturais, explique por que o Agreste é considerado um espaço de transição. Meus queridos, o Agreste ele fica ali, entre a Zona da Mata e o sertão do Nordeste brasileiro, configurando um espaço de transição. Tio Leonan até explicou que na porção oriental do Agreste, que é aquela porção voltada para a Zona da Mata, onde tem ali um pedacinho de Mata Atlântica,
onde recebe muitas chuvas. Eu tenho um cultivo de café, frutas tropicais, certo? Já do lado ocidental do Agreste, que é o lado do sertão, que é um lado mais seco, nós temos a plantação de algodão, por exemplo, que é uma planta típica do sertão do Nordeste brasileiro, ok? É por isso que o Agreste é considerado uma zona de transição, porque ele fica entre a zona da mata e o sertão do Nordeste brasileiro. Sabendo que o relevo contribui para a formação do clima de um lugar, explique como os planaltos do Agreste influenciam na formação de chuvas orográficas. Bem simples, pessoal. Eu tenho aqui o planalto da Borborema. As massas de ar vêm do Oceano Atlântico, esbarram nesse lado do relevo, provocam chuvas orográficas que vão tornar esse espaço da zona da mata extremamente úmido. Já o lado de cá, que é o lado do sertão, ó, o lado de lá, ele não recebe essa umidade, tornando-se extremamente seco. Então, se alguém perguntar para você como é que os planaltos influenciam na formação de chuvas orográficas, é por isso. Eu tenho aqui um planalto, a massa de ar úmida vem, ela esbarra nesse relevo e vai, na medida que essa massa de ar vai se deslocando, ela vai tendo contato com uma mudança de temperatura, o que vai provocar essas chuvas por conta do planalto, beleza? Tornando um lado chuvoso e o outro lado extremamente seco, beleza? Como é o caso do sertão do Nordeste brasileiro. Zona da mata úmida, sertão do Nordeste brasileiro, seco, ok? Qual é a sub-região nordestina destacada aqui no mapa? Ó? Essa região aqui é o Agreste, pessoal, beleza? Aqui nós temos a zona da mata, aqui ó, destacado nós temos o Agreste, aqui nós temos o sertão e aqui é o meio norte, beleza? Apresente duas características da sub-região em destaque. Tem muitas, ó. O Agreste setentrional, que é a porção do norte, destaque aqui para a agricultura, né, a pecuária leiteira. Já no Agreste meridional, a pecuária se sobressai diante da agricultura, é uma pecuária de corte. Eu tenho aqui algumas cidades importantes, como Feira de Santana, Campina Grande, que são grandes polos comerciais, né, no Agreste, certo? Nós temos aqui o cultivo de algodão, nós temos o cultivo de frutas tropicais, beleza? A criação de gado, como eu já falei. Tranquilo? Continuando, pessoal. A zona da mata é apenas uma das diferentes paisagens do Nordeste e a primeira a ser avistada pelos europeus. Selecione com o V para as alternativas verdadeiras que sintetizam essa área e F para as que forem falsas, beleza? Então, nós temos aqui 5 informações e vamos ver, pessoal, marcar V para aquelas que correspondem à zona da mata, beleza? Tem o clima tropical litorâneo úmido. Verdadeiro, pessoal? Verdadeiro. Aqui, ó, nós temos o clima tropical litorâneo úmido. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Verdadeiro, beleza? Ó, clima tropical litorâneo úmido. Apresenta a Mata Atlântica cortada por rios. Verdadeiro também, pessoal. Na zona da mata, nós temos o que o tio Leonan costuma chamar de resquícios de Mata Atlântica. Ou seja, o que sobrou. Porque hoje, 100% da Mata Atlântica de 500 anos atrás, hoje nós temos aí em torno de 5 a 7% apenas dessa vegetação. O solo que predomina é a terra roxa? Falso, pessoal. Terra roxa é lá em São Paulo, um solo de origem basáltica. Aqui predomina o solo de massapê. Então esse terceiro item é falso. Tem um grande cultivo de cacau, verdadeiro também, pessoal. A zona da mata é conhecida pelo grande cultivo de cacau, principalmente na zona da mata baiana, ok?
Na época colonial, teve o maior dinamismo econômico, sim, na época colonial, e atualmente também, né? A Zona da Mata ela possui grandes centros urbanos, né? Além de indústrias, tem o setor de serviços, né? Então nós temos um grande dinamismo econômico na Zona da Mata, beleza? Tranquilo, pessoal? Tio Leonan agradece a participação de vocês. Beijo no coração e fui!